É nosso convidado neste Jornal das 7, Pedro Brinca, economista. Boa tarde, obrigada por estar connosco. Vamos começar por esta questão do excedente orçamental de 1,1%. Obviamente que é um cenário positivo para as finanças públicas, mas à custa de quê? Essencialmente de impostos. Bem, a receita de facto aumentou, houve aqui um aumento pronunciado do imposto sobre rendimento e património e também das contribuições sociais. Obviamente, se o nível de atividade económica foi superior àquele que estava previsto, não se alteraram os escalões, não se alterou a estrutura fiscal, que é proporcional e progressiva, naturalmente que a receita também terá ficado para lá daquilo que era esperado, um aumento face àquilo que estava no Orçamento de Estado e, como tal, tivemos este excedente orçamental. E com o Governo a arrecadar da maneira que está e que contribui para estas contas que hoje Fernando Medina fez questão de vir sublinhar logo pela manhã, o Governo está a ser muito cauteloso naquelas medidas que pode ou não tomar dentro do Orçamento de Estado de 2024. Qual é que parece que vai ser a atitude do Governo? Vai continuar com esta cautela, até para não pôr em causa as contas públicas, ou pode, e como é esperado, deve ir um bocadinho mais longe para aliviar os portugueses? Bem, antes de falarmos do Orçamento de Estado para 2024, 2023 ainda não acabou. E se é verdade que o Conselho das Finanças Públicas previu há pouco tempo que se não houvesse nenhuma medida extraordinária de apoio à economia, que terminaríamos o ano com um excedente de 0,9%, pois aquilo que está previsto no Plano de Estabilidade e Crescimento para este ano seria um déficit de 0,4%. Creio que não vamos ter um déficit de 0,4%, creio que também não vamos ter um excedente de 0,9% do PIB. Aquilo que eu creio que irá acontecer para 2023 foi aquilo que aconteceu para 2022. Fernando Medina já disse em público, considera que o Orçamento de Estado foi aprovado e votado em Assembleia da República, é um compromisso com os portugueses e que se sente obrigado, pelo menos em parte, em respeitar esse compromisso e devolver parte disso com medidas de apoio à economia. Algumas delas até foram anunciadas ontem, foi o caso das medidas para a habitação, em que algumas terão impacto orçamental, outras poderão ser anunciadas até ao fim do ano. E esta cautela e este equilíbrio entre o esforço de consolidação orçamental, diminuir a dívida e a devolução e o apoio a realmente quem está a passar por mais dificuldades, parece uma atitude prudente, parece uma atitude inteligente, porque veja-se, até nestes números que saíram hoje, aquilo que vemos foi que houve um aumento de 23,8% dos encargos com juros. É bom lembrar que, com a subida das taxas de juros, a dívida pública, aquilo que nós devemos, vai ser cada vez mais caro. Aquilo que estava esperado, e agora será revisto para baixo, mas aquilo que estava esperado gastar em juros até 2027 eram 38 mil milhões de euros. Ora, este número diz pouco aos portugueses, que estão completamente sensibilizados quando começamos a falar de 1.000 milhões, não é? Porque são números que estão muito longe da nossa realidade, do cotidiano, mas estamos a falar de qualquer coisa como 70 aeroportos do Montijo, ou estamos a falar de qualquer coisa como 5 aeroportos de Alcochete, não é? Quer dizer, são números de facto muito assustadores. Portugal ainda tem talvez a quarta ou quinta maior dívida da Europa, em percentagem do PIB, e é importante, de facto, conseguir contribuir para a redução dessa dívida, para libertar, no futuro, receita, que em vez de ir para pagar juros, como está a acontecer agora, nós gastamos em juros, todos os anos, cerca de metade daquilo que gastamos com o Sistema Nacional de Saúde. Por isso, afigura-me como prudente, afigura-se-me como inteligente, parece-me bem o termo, esta precaução e esta preocupação com a diminuição da dívida, até porque tudo isto mudará muito rapidamente se o mercado de trabalho, se o desemprego, por exemplo, começar a disparar com as perspectivas que existem para a zona euro de uma hipotética recessão. Nesse sentido, esta prudência, mais do que prudente, desculpe-me a repetição, parece-me mais do que isso, parece-me inteligente. Pedro Brinca, deixa-me continuar aqui a dissecar os números que foram conhecidos do Instituto Nacional de Estatística e que, como disse o Ministro das Finanças, fez questão de os vir sublinhar esta sexta-feira. Em relação à taxa de poupança das famílias, sabe-se que entre abril e o mês de junho ela subiu para 5,7%. O que é que isso significa numa altura em que nós falamos que as famílias estão a ficar tão estranguladas com o aumento do custo generalizado de vida? Este aumento de taxa de poupança, qual é a leitura que pode ter?
Cuidado com as médias, não é? Porque essa é uma taxa de poupança quase que média, não é? Da economia toda. E a realidade pode ser muito assimétrica. Há muitas famílias que, em número, realmente estão a viver muitas dificuldades, mas se calhar agregada, relativamente ao PIB, não tem assim um peso tão elevado. A taxa de poupança aumentar em alturas mais complicadas não é novidade. Em 2011 isso aconteceu. Num clima de grande incerteza, as pessoas têm medo do que pode vir aí, retraem-se e poupam. Por outro lado, aquilo que nós também temos visto é que, por exemplo, desde que foi instaurada a medida que isenta de qualquer encargos ou de comissões amortizações de crédito à habitação, foram amortizados mais de 6 mil milhões de euros de crédito hipotecário, o que significa que os portugueses, se calhar, estão a fazer contas e pensam, bem, em vez de gastar tanto, se calhar é a boa altura para amortizar crédito e não consumir tanto, porque isso é um bom investimento. Quer dizer, quando estamos a falar de taxas de juros que já estão na casa dos 5%, 6% para muitas famílias, investir na amortização das suas dívidas, já nem falo de cartão de crédito, mas principalmente crédito à habitação, é um dos melhores investimentos que as famílias podem ter neste momento. Pedro Brinca, muito obrigada por ter estado no Jornal das 7 da Obrigado. SIC Notícias. Boa tarde, bom fim de semana.